Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Nesse capítulo, Paulo mostra que ele estava perplexo e quis saber quem havia fascinado os cristãos a se desviarem da verdade do Evangelho. Que no versículo 1 ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então quem fascinou? Porque estavam se passando pela lei, estavam dando importância exagerada à lei. Então Paulo questiona de que maneira eles haviam recebido o Espírito de Deus. O versículo 2 diz assim: quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De onde veio o Espírito de Deus? Foi pela lei ou foi pelas obras da fé? Então Paulo questiona a igreja sobre esse assunto. Nós temos que tomar cuidado quando nós damos ouvidos à palavra do engano e assim nos desviarmos da verdade. Versículo 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. É o cuidado que Paulo tinha com a igreja e é o cuidado que nós temos que ter conosco, de não darmos ouvido a mentiras, a inverdades. Paulo fala de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé porque ele creu na promessa. Então ele creu na promessa, ele não foi justificado pela lei, ele foi justificado pela fé. O versículo 6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então ele foi imputado para a justiça que ele creu em Deus, ele creu na promessa. O versículo de número 10, Paulo diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, aqueles que se dizem cristãos, mas estavam querendo transtornar o Evangelho de Cristo, ao buscar elementos da lei como meio de alcançar a salvação, esses permaneciam na maldição. Porque não é possível. Versículo 11 ele diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não justifica ninguém diante de Deus. E depois ele vai falar sobre que a lei não vai invalidar a promessa. A lei não invalida a promessa. Versículo 19 ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então a lei, ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse aquele que foi feito a promessa, que é Jesus Cristo. Eu queria destacar também o versículo 23, que ele diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Antes de Jesus Cristo, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de um futuro haveria de revelar-nos. Então, antes de Jesus Cristo, estávamos na tutela da lei, encerrado ali, para guardar o futuro que ali viria Jesus Cristo, queria ser revelado. Agora eu quero destacar o versículo 24, diz assim: de maneira que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei serve de aio. Aio é aquela ama, aquele empregado que te pega e te leva até um determinado ponto. Então a lei nos levou até Jesus Cristo. Quando chegou Jesus Cristo, acabou o papel da lei na justificação. Somos justificados, somos salvos, somente pela graça, somente por Jesus Cristo. Por isso, vou terminar com o versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja no teu coração e no teu lar.